Olá, irmãos, amigos, a paz, passando aqui para deixar uma breve porção da palavra de Deus para o teu coração. Palavra essa que se encontra no livro de Deuteronômio. Deuteronômio no hebraico é Devarim. O livro de Deuteronômio, ele traz uma releitura da lei de Moisés. E essa porção específica do capítulo 8, a partir do verso de número 2, ele traz para nós alguns detalhes da trajetória do povo hebreu, da trajetória de Israel, desde a saída do Egito até Canaã. O que eles viveram no deserto. Talvez você se identifique com isso, porque em alguns momentos da nossa caminhada nós passamos também pelo deserto. E o deserto tem um propósito, ou alguns propósitos. E eu quero deixar aqui o texto para a tua reflexão. Verso de número 2. E lembrar-te-ás, ou seja, não se esqueça do caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos. Não se esqueça do que você passou. Quando você entrar em Canaã, Canaã é uma figura das riquezas insondáveis de Cristo. Canaã é uma figura da realidade do reino. Então, quando você entrar em Canaã, não te esqueça do que você passou no deserto. Quando você estiver desfrutando de uma vida plena em Cristo, não se esqueça da tua caminhada no deserto. E olha o que diz o texto. Lembrar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou nesse deserto por 40 anos. Uma trajetória que deveria durar cerca de 40 dias, segundo alguns estudiosos, um pouco mais, um pouco menos, mas eram 3 milhões de pessoas caminhando no deserto. Durou 40 anos. E qual o propósito do deserto? No deserto, o Senhor os guiou por 40 anos para humilhá-los, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardaria ou não os mandamentos. Então, olha que tremendo, o deserto, na maioria das vezes, ou muitas das vezes, ele vem para nos humilhar e para nos provar, para saber o que estava no nosso coração. E a pergunta que eu te faço é, Deus sabe o que está no nosso coração, sim ou não? É óbvio que Deus sabe. Então, para quem que Ele queria revelar o nosso coração, se não para nós mesmos? Quando nós somos humilhados, quando nós somos provados, o nosso coração é revelado para nós mesmos, porque a nossa boca vai falar daquilo que o nosso coração está cheio. E no deserto Ele te humilhou e te deixou ter fome, mas depois, e aí eu quero que você entenda, o deserto, a humilhação, a provação, não é para durar para sempre. Sempre tem o depois de Deus, mas depois Ele te sustentou com o maná que tu não conhecia e nem os teus pais conheceram, para te dar a entender que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Tudo que nós precisamos, tudo que eu preciso, tudo que você precisa é de uma palavra de Deus. O homem, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aquele maná que descia dos céus era o próprio Cristo. O maná, o pão vivo, apontava, era uma sombra, uma figura do próprio Cristo. E a palavra que sai da boca de Deus aponta para Ele mesmo, porque Cristo é o verbo de Deus. Quando nós observamos o Evangelho de João, capítulo de número 1, diz lá no verso de número 1, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Que você possa firmar os teus passos, estar posicionado nesse tempo, crendo, o deserto não vai durar para sempre. O Senhor vai mudar a tua história, a tua vida, a tua casa, a tua família, no nome de Jesus.